Boa tarde, galera do Bagunça Geral. Hoje eu estou aqui com uma pessoa que eu gosto muito, um representante da literatura, um dos que eu admiro demais. Ele, Ademiro Alves, mais conhecido também como Sacolinha. Obrigada, Sacolinha, antes de tudo, por você estar aqui no nosso programa. É um prazer pra gente receber você aqui. Eu que agradeço e obrigado mesmo pelo espaço, até pra gente vir falar de literatura que geralmente é um momento que a gente está sozinho ali, é o escritor e o computador, o leitor e o livro, e é importante também a gente sair do nosso gabinete para falar um pouco de leitura, leitores, livros, enfim. Com certeza. Sacolinha, queria que você começasse falando pra gente, então, como que você iniciou nesse mundo da literatura, qual foi seu primeiro contato com os livros, com a escrita, como se deu isso? Já é um romance por si só, né? Já é interessante nesse sentido. E muitas vezes as pessoas acham que não gostam de literatura, mas muitas vezes não conhecem o que é literatura, né? Então conhece, por exemplo, Machado de Assis, com 11 anos de idade. Então, quando eu conto essa história, a pessoa acaba falando assim, poxa vida, eu gostei de ouvir a sua história, isso é literatura. E eu comecei graças à Companhia Paulista de Trens Metropolitano e à Polícia Militar do Estado de São Paulo. A uma porque eu comecei ali para passar o tempo no trem, e a outra porque me abordou e eu estava sem o meu RG, mas eu havia lido na carteira de trabalho no trem, né, que foi o meu primeiro livro que eu li para passar o tempo, que ela servia como um documento para substituir o RG. Foi então que eu apresentei para o policial, falei, ó, tá aqui minha carteira de trabalho. Ele falou, não, mas eu quero RG. Falei, mas olha, o RG não está comigo porque eu estou precisando fazer uma segunda via, mas está escrito aí. Serve como um documento para provar quem eu sou. Foi então que o policial coçou a cabeça, foi até o rádio da viatura, e aí perguntou para alguém lá da delegacia, se alguém falou, não, serve sim. E aí me liberou e eu saí pensando, nossa, o cara passou no concurso público, né, estudou, leu pra caramba e não sabe que a carteira de trabalho serve como um documento que substitui o RG. E eu, apenas por uma leitura, acabei descobrindo isso. E fiquei pensando, falei, nossa, esse negócio de ler é bom demais, então vou continuar lendo e deu no que deu, hoje eu sou escritor. Você disse que começou nessa viagem de trem, né? Antes disso você já tinha tido contato com algum outro autor ou então com outros livros, ou foi a partir daí que você se interessou também pela leitura? Não, eu tive contato sim na escola com alguns autores, com alguns livros que as minhas professoras apresentavam, mas infelizmente eu estava numa idade que, né, não aceitava esse tipo de literatura, então quando chegava para mim Machado de Assis, Jorge Amado, enfim, eu começava a ler e não conseguia ir para frente. Então foi um momento muito ruim que me apresentaram. De repente, se tivesse me apresentado um fanzine, uma história em quadrinhos, de repente eu tivesse me interessado, mas não foi por aí. Então, quando eu já descobri que a leitura não era bom só para passar o tempo no trem, mas era bom também para adquirir informação e adquirir conhecimento. Quando eu descobri isso, foi aí que eu aprendi. Falei, não, literatura é uma coisa boa, sim, literatura, ela vai mostrar para mim que o mundo é vasto, né? Ele é além da minha casa e do meu trabalho, né? Então tem um mundo aí para ser vivido e eu quero viver esse mundo também. Então eu tive contato na escola, mas foi num momento muito ruim. Me apresentaram de uma forma muito ruim. Não foi exatamente o que você, digamos, queria naquele momento, né? De jeito nenhum. Quando eu digo assim que foi num momento ruim e que apresentaram uma coisa que eu poderia gostar, mas apresentaram de uma forma diferente. Ou seja, não me ensinaram a gostar daquilo. É quando o Ariano Suassuna foi lá na nossa cidade, em Suzano, e que ele falou assim que nós somos igual ao cachorro, né? Que dá um osso pra gente, a gente fala que gosta de osso, mas que se nos ensinar, né, mostrar o filé ali pra gente falar, olha, é bom, é gostoso, a gente gosta também. Então, eu aprendi a ver o filé de uma forma diferente, que foi a literatura, mas antes disso, eu tinha acesso só ao osso, que eram as coisas ruins que colocavam na nossa frente ali, as músicas ruins, os livros ruins, enfim. E aí, quando eu tive acesso ao filé, eu acabei falando, não, bom, se o filé é bom, né, vambora. Vou ficar com ele. Conta pra gente, então, como é que foi a experiência do primeiro livro? Graduado em Marginalidade. É um romance urbano contemporâneo e esse livro eu lancei em 2005, eu escrevi ele em 2004, totalmente à mão, porque eu ainda não tinha computador, e a princípio era para ser uma história, era para ser um conto pequenininho. Só que, pela minha inexperiência literária, eu não tinha um roteiro, eu fui colocando vários personagens na história e quando eu via, eu não conseguia mais terminar a história, o conto, aí acabou se transformando numa história muito maior e acabou virando um romance. Então, Graduado em Marginalidade, ele narra a história do Vander, que é um personagem pobre, mas criativo e viciado em felicidade também, e que em um certo momento da vida dele, ele acaba perdendo amigos, pais, e acaba perdendo a sua dignidade também.
E aí ele acredita que se ele partir pro ataque, esse vai ser o instrumento da maior defesa. É onde começa a crise, é onde começa o conflito do personagem também. E a leitura já se começa no título, né? Graduado em marginalidade, que acaba sendo uma pergunta, né? Qual que é o diploma de um graduado em odontologia? Qual que é o diploma de um graduado em letras, né? E aí a pergunta é, qual que é o diploma de um graduado na marginalidade? É o grande boom do romance. Que legal, Sacolinha. E eu sei que você já lançou outros livros também, né? Você começou com esse, agora já são 4 livros. E se você começou em 2005, é uma carreira curta ainda, né? E tantos livros você já escreveu. Mas você falou uma coisa sobre inexperiência, eu queria que você falasse um pouquinho pra gente, porque as pessoas normalmente na escola são apresentadas a alguns livros, alguns autores, tem a matéria de literatura, mas nem sempre os estudantes eles têm acesso à construção dessa literatura, né? Às vezes eles conhecem um livro, conhecem o autor, mas eles acabam não construindo essa ideia do como escrever, porque também não é só simplesmente escrever, né? Você passou por alguma formação ou essa formação foi didática, autodidática mesmo? Foi autodidática, participei em alguns momentos de algumas oficinas, mas eu já tinha começado a escrever. Eu acho que a minha formação autodidática, ela vem justamente das ruas, né? Hoje, em Suzano, nós temos uma associação, chama-se Associação Cultural e Literatura no Brasil, que ela nasceu justamente dessa necessidade de divulgar os meus textos literários. Então eu escrevia, né, tirava xerox e saía distribuindo por aí, porque o meu único público leitor era minha mãe e minha vizinha. Era o meu único público leitor. Então eu pensei, eu vou expandir. Foi aí que eu comecei a sair para a rua, foi aí que eu pensei, por que não criar uma entidade? Então, a princípio, era Projeto Cultural e Literatura no Brasil, que veio com 2 objetivos. O primeiro é divulgar os novos escritores e o segundo é incentivar a leitura. Depois a gente mudou de projeto para Associação Cultural e Literatura no Brasil. E com a associação, eu me juntei a um grupo de escritores da cidade de Suzano e começamos a sair por aí para fazer saraus. E nos saraus a gente, ao mesmo tempo que divulgava os nossos escritos e escritos de outros autores novos, a gente também incentivava a leitura. No sentido de que, quando a pessoa tinha acesso a um texto do Carlos Drummond de Andrade, eu não entendi, mas tudo bem. Mas quando tinha acesso, por exemplo, a um texto nosso, que a gente falava ali das ruas, falava das coisas que a gente vivia, se isso é literatura, então eu gosto. Então, a partir daí, a gente começou a pegar mais conhecimento, divulgamos mais o nosso trabalho, incentivamos mais a leitura e, ao mesmo tempo, isso se transformou no nosso estudo, né? As ruas, né? As críticas que a gente ouvia, os comentários, desde uma dona de casa até um professor também. Mas eu costumo dizer que a maior escola para quem quer se transformar em escritor é o próprio livro. Tem que ler e ler muito. Para eu escrever um livro, eu costumo ler 1000 livros, né? Porque ali eu vou saber como Machado de Assis, como Jorge Amado construiu um personagem, como fizeram a construção de um espaço, como trabalharam no tempo. Então, a grande faculdade é o livro. Acho que tem que ler e ler muito para escrever um livro. Bom, gente, o papo tá tão gostoso, mas o nosso tempo acabou. Então, amanhã a gente vai continuar com a entrevista com o Sacolinha. Não sai daí, não.